Olá a todas, a todos e a todes. Meu nome é Júlio Antônio Gomes da Silva, sou mestrando do programa de mestrado profissional de ensino de História, Profhistória. O meu núcleo de atuação de estudo é a UFRJ e, além disso, sou professor da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Nesse momento, eu tenho uma matrícula ligada à educação de jovens e adultos, e assumi uma agora, ligada aos anos finais do ensino fundamental. É, Agradeço desde já pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui, apresentando um pouquinho da vivência, um pouquinho da questão que nós temos em nosso programa de educação de jovens e adultos, comumente chamado de PEJA, e a gente não pode deixar de agradecer mais ainda aqueles que nos precederam, porque sem os que vêm, perdão, sem os que vieram antes de nós, não há trabalho. O trabalho é a continuidade do esforço inicial deles. E a gente tem, dentro dessa situação, uma vivência muito curiosa na educação de jovens e adultos, que desde o nosso início de formação, a educação de jovens e adultos, de uma forma ligada à iniciativa privada, já se fazia presente. Só que quando tive contato com a educação de jovens e adultos no município do Rio, é mais amplo, é mais, digamos assim, vasto o campo de atuação. À noite, para situar um pouco a todas e todos e todos, nós temos turmas que são relacionadas aos anos iniciais, e na sua sequência eles chegam a uma mini sequência dos anos finais. E à noite, história e geografia não andam separadas, elas andam juntas. O conteúdo, ou a disciplina ministrada é história barra geografia. Então, a gente já atua dentro de uma, digamos assim, interdisciplinaridade meio que pré-estabelecida já. E isso facilita muito, porque a gente fala pelo tema e dentro da abordagem a gente vai direcionando para cada ponto peculiar. A escola na qual atuo, ela fica na Zona Oeste Carioca, no bairro de Campo Grande. É a Escola Municipal Professor Gilberto Bento da Silva. Atualmente nós temos 6 turmas ligadas ao Programa de Educação de Jovens e Adultos. E dentro do proposto, dentro do que foi pedido, nós nos ligamos a, a esse grupo de trabalho porque nós temos como tema, não é a minha pesquisa ligada à dissertação, mas é um filhotinho dela. Nós temos como tema do nosso trabalho de hoje, Biografando a EJA, quando mulheres negras dão vida à educação de jovens e adultos. E aí, o que acontece? Como é que nós falamos disso? Como é que nós abordamos isso? Como chegamos nisso aqui? Da seguinte forma, dentro da educação de jovens e adultos carioca, por ano, nós temos um encontro de alunas e alunos da educação de jovens e adultos do Rio. Inicialmente de uma forma regional e, posteriormente, de uma forma mais ampla. Nesse caso aqui, um ponto que já me incomodava bastante era o fato de chegar a uma escola em que, visualmente falando, vamos dizer assim, grande parte não poderíamos considerar brancos, afrodescendentes, alguns indígenas ou descendentes de indígena, e já tivemos até a possibilidade de ter uma aluna de origem cigana, relatada por ela. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, dessa choque de culturas, digamos assim, que a palavra inicial era essa,
nós temos um grupo de trabalhadoras e trabalhadores, estudantes e egressos, ou muito tempo longe do diurno, tempo do estudo regular. E o curioso é que dentro dessa situação, nós percebemos dentro, e aí eu falo um pouquinho do tema do meu trabalho maior, a, digamos assim, a dificuldade em se definir o tema religiosidade. E aí, quando a gente fala do tema religiosidade, dentro de um eixo maior, que na prefeitura nós trabalhamos com 3 eixos anuais. Primeiro trimestre, o eixo principal é cultura, o segundo é trabalho, e o terceiro é meio ambiente. Quando nós falamos de cultura, dentro das orientações curriculares, a gente vê muitos pontos relacionados à Lei 10.639 ou a 11.645, mas praticamente não há, diretamente falando, do que toca ao sagrado. Perdão. E, além disso, pouco se fala dessa presença de sagrados, de interpretações de sagrados, dentro da sala de aula. E aí, já puxando para o tema agora, propriamente dito, a prefeitura nos preparou, como professores, para o evento, colocando um material já pronto, que no caso são algumas, digamos assim, percepções, um norteador de como eles gostariam que fosse o trabalho, como eles gostariam que fosse a situação em torno do tema central. E no ano de 2023, o tema central foi Identidade e Representatividade, Potências Indígenas e Negras na EJA. Nesse ponto aqui agora, a gente pede licença à religiosidade, que a gente vai evitar entrar nesse ponto para desenvolver um trabalho mais amplo, porque não adiantaria entrar, digamos assim, nesse tema sem uma sedução anterior, digamos assim, ou sem um objetivo muito bem definido. E o objetivo desse trabalho agora era o quê? O objetivo desse trabalho era nós, dentro da comunidade, dentro das turmas, escolhermos uma figura, homem, mulher, negro, indígena, negra ou indígena, que, independente de gênero, atuação, fosse uma potência dentro da comunidade escolar. Inicialmente, nós trabalhamos com a ideia até de, digamos assim, autodeclaração, baseado no visual. Não vamos entrar nem na origem nesse ponto. E aí começou a surpresa. Muitos negros e muitas negras não se reconheciam como tal. Muitos não queriam se reconhecer como tal. Tivemos alunas que não participaram da tarefa por não se considerarem negras, e visualmente falando, o tom da pele, a quantidade ali da melanina, como disse uma aluna, passou de branco, negro é. Ela não viu a grandiosidade do trabalho, além dessa limitação visual, além dessa limitação de um rótulo pré-estabelecido. Ela ligou uma coisa negativa. E aí nós tivemos a ideia de sugerir a professora de língua portuguesa como esse expoente, que é uma professora que já está na escola há décadas, atua junto à comunidade desde o Fundamental 1 até o PEJA, porém, boa parte dos alunos não a reconheceu como negra, porque a pele dela não tinha uma tonalidade retinta. Então, eles disseram que não era negra. E aí eu perguntei quem dentro da comunidade poderia ser citado, e eles citaram que poderia ser a merendeira. Apesar do tom de pele ser um pouco mais retinto, nós abrimos o questionamento e começamos a falar da seguinte forma: o que levou mais facilmente à escolha dela como potencialidade negra? A pele, as características culturais, físicas, ou o fato dela estar num cargo, entre aspas, abaixo do que seria o cargo de ensino superior?
E aí os alunos ficaram meio chocados porque eles começaram a perceber que eles mesmos estavam naturalizando mais um fruto do que a Cida Bento chama de Pacto da Branquitude. Era o lugar do negro, era o lugar da negra. Ele não está vendo, não interessa. A professora, ela não é negra, ela não é negra, ela é mais clara, ela é professora e ponto. A menina que trabalha junto aos alimentos, ela é negra. E aí nós desenvolvemos um outro tipo de reflexão. Nós passamos para um trabalho em que, dentro de cada turma, quem se autodeclarasse ou se reconhecesse como negra, e aí eu vou explicar por quê depois, passou por uma entrevista, mas não entrevista comigo ou com alguém da Secretaria de Educação, passou por uma conversa com a própria turma. As meninas, as senhoras se propuseram fazer o trabalho, deram positivo e eu apenas mediei a formulação de perguntas, a conversa que foi se desenvolvendo. Nas turmas do primeiro, ligadas ao primeiro segmento, dentro do PEJ, da alfabetização, digamos assim, eu preferi deixar a cargo das professoras regentes, porque elas tinham um contato maior para não constranger. E aí foi uma enxurrada de relatos, de desabafos, de pedidos de socorro, de lutas vencidas, lutas em que a vitória ainda não veio. Mas aí entra a questão de por que mulheres? Porque no próprio material da prefeitura, ela levantou em alguns pontos que a maioria do público do PJ Carioca eram de mulheres e negras. Então, nós preferimos trabalhar com a questão do a Ija é uma mulher negra. As mulheres que se propuseram, infelizmente, eu não vou poder colocar aqui imagens, o folder que nós produzimos. Esse evento culminou com uma apresentação dentro da lona cultural de Campo Grande. Para quem não conhece, aqui na Zona Oeste Carioca tem alguns instrumentos culturais chamados lonas culturais. E essas lonas, elas são umas áreas relativamente de médio, grande porte, dependendo de cada uma, para exposições, shows, palestras, espetáculos, e o encontro foi lá. Nós produzimos, além desses folders, um banner, e aí dentro do banner a gente colocou algumas frases com o título A Eja é uma Mulher Negra, e dentro dessa situação toda, aí chega o momento da reflexão, aí chega o ponto, digamos assim, o auge. As meninas, digamos assim, carinhosamente, elas começaram a se reconhecer negras. Foi uma coisa muito emocionante, porque as que se reconheciam tinham uma dificuldade muito grande em delimitar o que era racismo. Parece uma coisa, assim, muito, como que eu posso dizer, natural para quem não vive, mas a gente está falando de senhoras acima de 50, 60 anos, que vivenciaram lutas dentro da própria família, dentro de um casamento que serviu, digamos assim, de tábua da salvação, dentro de uma vivência cultural em que a mulher por si só já é submissa, a negra, então, ela tem menos voz ainda. Então, o que que nós vemos? Nós vemos aqui uma questão de muito respeito, porque foi um momento de descoberta mútua. Nós descobrimos baús do tesouro de cada uma delas. Nós conseguimos abrir esse pacto da branquitude e mostrar assim, ei, vocês são parte disso aqui. E é até curioso, porque agora gravando a apresentação,
essa apresentação seria de forma presencial, mas infelizmente, por estar mudando de escola, não poderei estar presente no dia do evento. Então, o que que acontece? É uma situação muito rica, que seria bom, eu levaria até o banner, mas infelizmente nós não vamos poder. Mas nós temos aqui alguns fragmentos do banner, ou até com algumas frases, que a gente buscou muito, já que elas abriram muito a guarda, digamos assim, elas me permitiram ter contato com, digamos assim, essa vivência delas. Então, assim, eu tive muito respeito, eu tive muito cuidado com esse material riquíssimo que eu tive contato. Então, por exemplo, se a tecnologia me permitir, para a gente finalizar, eu vou tentar compartilhar um pouco aqui a tela para a gente ter contato. Então, isso aqui é o arquivo em PDF. A EJA é uma mulher negra, 09.18.033 é a designação da escola. Inicialmente tem a justificativa do tema, que foi retirada das orientações pedagógicas do evento. A maioria dos estudantes da EJA é de mulheres negras. Há muitas pesquisas atualmente informando que evasão escolar na fase da infância e da adolescência deve-se à falta de diversas estruturas que estão tanto fora da escola como transporte público precário, falta de recursos, violência, quanto dentro da escola, inclusive por casos de racismo. Mulheres negras também costumam cuidar das suas famílias. Por isso, ter consciência em tornar a escola um lugar crítico. E como eu brinco com eles e com elas, o meu papel é criar o problema, porque resolver eles conseguem. E aí nós temos frases ligadas à infância difícil, para ler a mais curta, talvez uma das mais curtas. Nunca estudei porque meus pais não deixavam estudar, porque achavam que isso não era para a mulher. Parei de estudar para ajudar minha mãe em casa para tomar conta dos meus irmãos. É, a questão do racismo. Nós temos aqui o contato com frases do tipo: com 14 anos, fui me matricular na escola e não gostei, porque a professora me chamava a atenção e me expunha por eu não saber ler. Lá eu sofri racismo com colegas, então eu desisti de estudar. Então, até porque aqui, até para realçar a luta que elas tiveram, nós também trabalhamos com a ideia de por que que voltou a estudar. Então, assim, o incentivo, a vontade de ajudar, a questão de uma rede social, de apoio mútuo, é, é foi muito. A última frase, então, que é de uma aluna que se forma no final da agora, do ano 2024, ela morava no interior de Minas e o pai não deixava nem assistente social da prefeitura chegar para convidar as crianças, porque ela não. O pai achava que tinha que ser trabalhador. Nasceu, cresceu, cuidar da casa e da roça, casou e dá sequência. Então, assim, nós vemos que foi um material muito rico. E dentro dessa questão, que a gente vai trabalhando, quando a gente vê um colóquio de raça e interseccionalidade, a gente traz um racismo estrutural muito poderoso e começa, digamos assim, a trincar esse racismo. A gente começa a quebrar o pacto da branquitude. Perdão por não ter feito antes, mas é importante fazer a minha autodescrição. Sou um homem branco, tenho cabelo, apesar de um pouco mais cheio, mais próximo do liso, visto uma camisa vermelha, olhos castanhos, bochechinhas assim de leve, mas que tem uma vivência familiar onde familiares
eram ligados à Umbanda, foi criado próximo à cultura de ancestralidade, próximo a questões de empatia, de fraternidade, solidariedade. E quando nós temos essas causas em que a mulher e a mulher negra está sendo valorizada, realçada, nós jogamos um pouquinho da semente e agora, conforme vai passando os trimestres, a gente está melhorando um pouquinho. A gente já levou pessoas do Quilombo para fazerem estudos, apresentações, conversas junto à nossa comunidade escolar. Temos alguns projetos envolvendo em torno de poesia preta, que é um projeto aqui da Zona Oeste do Rio, e o letramento, digamos assim, racial da escola começou. Era uma barreira, e assim, devagarinho, usando uma palavra que nós usamos aqui, a gente vai seduzindo, vai realçando o poder da mulher, e hoje, por exemplo, os alunos, os homens, sexo masculino, perguntaram quando serão os próximos entrevistados e se eles serão os próximos entrevistados, porque eles gostaram muito do resultado. E dessa forma, o tempo é curto, mas eu agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço poder mais uma vez dar vez e voz a elas, a eles, e eu já tenho mais uma pérolazinha para botar no colar deles, que toda vez que nós apresentamos, ou quando eu apresento algum trabalho desenvolvido com eles, em quaisquer formas e locais, eu sempre levo um registro, eu sempre falo com eles. Então, assim, hoje tem mais uma coisa, e às vezes elas principalmente, se emocionam. Professor, eu posso levar isso para minha família para ver? Porque, assim, é uma vitória. E dentro dessa vitória que a gente tem a certeza que luta é verbo. Luta é uma forma de verbo. E viver o que nós somos hoje, no Brasil, numa América Latina, num planeta, da forma que nós estamos, é luta constante, mas é uma luta revigorante. Que todas, todos e todos sintam-se abraçados nesse momento, que nós possamos, assim, dar prosseguimento a esse evento tão importante, tão rico e tão necessário. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.